Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal. E se você é novo por aqui, quero te pedir para ativar as notificações, se inscrever no canal e deixar seu like. Oi, eu sou a Leandra Barbosa, sou empreendedora digital e criadora de conteúdo. E hoje, nesse primeiro vídeo, eu quero dizer para vocês que todas as nossas realizações, todos os nossos grandes feitos acontecem na mente antes de se tornar. Mas todas essas realizações precisam de grandes ações também, porque não adianta a gente ficar pensando e meditando sobre o assunto que nada vai mudar. E aí eu quero dizer para você mais uma coisa: para que essas ações se realizem, elas têm que ser planejadas e realizadas de forma assertiva. Eu já tive vários negócios, eu sempre tive uma veia empreendedora. Acho que eu herdei isso da minha mãe. A minha mãe, ela é esteticista há mais de 40 anos e ela sempre foi dona do próprio negócio. Mas eu comecei a minha vida como uma empregada, né, funcionária do outro. E eu sempre quis ter minha própria liberdade financeira. E com 16 anos eu me inscrevi naqueles projetos de trabalhos empresa-escola, projetos empresa-escola. E comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi na Caixa Econômica Federal, como estagiária. Eu tinha paixão por aquilo, mas aconteceram algumas coisas e não deu certo. E assim foram passando os anos de empresa em empresa e muitas experiências foram acontecendo. Trabalhei como recepcionista, trabalhei em laboratório, trabalhei como faturista. Como você também deve ter passado por várias coisas antes de ter chego à sua profissão. Então eu fui para a faculdade querendo ser nutricionista e comecei a fazer a faculdade trabalhando ainda no laboratório, né? Mas eu terminei a faculdade e eu fiquei 4 anos sem conseguir emprego na minha área. E isso me deixou extremamente frustrada, porque o meu intuito era sair da faculdade como uma nutricionista, sabe? Trabalhando em empresas, fiz estágios em cozinha industrial e me apaixonei. Então eu queria muito sair de lá. Na cidade que eu morava, que é em Foz do Iguaçu, tem uma grande rede hoteleira. Então eu achava que era fácil, sabe? Eu saía da faculdade e eu ia estar numa rede hoteleira. Enfim, não foi assim. Foram 4 anos sem trabalho, sem conseguir emprego na minha área, mas a gente precisa trabalhar, então eu me sujeitava a qualquer coisa. E tinha lugares que as pessoas não queriam me contratar porque eu era uma pessoa com uma formação acadêmica. E isso acaba deixando a gente cada vez mais frustrado. E com o passar do tempo, eu me sujeitei a trabalhar na minha área, ganhando um salário muito abaixo, porque eu queria estar exercendo a minha profissão. Então eu fiz um acordo com um dono de uma padaria, onde ele estava praticamente indo à falência, e eu me disponibilizei a trabalhar ali até que ele conseguisse um super contrato, porque ele era prestador de serviço, né? E ele conseguisse um super contrato, uma licitação para servir coffee breaks, e ele me colocasse como responsável e aumentasse meu salário. E assim eu fiz. Em 6 meses ele conseguiu se recuperar financeiramente. Com a ajuda da minha gestão, ele conseguiu se recuperar em 6 meses. E aí ele conseguiu o super contrato que a gente estava esperando. E ele, para cumprir a promessa, em uma mão ele me deu a promoção e na outra a rescisão de trabalho. Eu fiquei super chateada, mas não parei por aí. Eu saí de lá e fui buscar uma pós-graduação em gestão, porque eu gostava muito. E aí eu fiz uma pós-graduação em gestão de unidade de alimentação com ênfase em gastronomia, porque eu queria, era mesmo mexer com alimentação. E nesse momento, depois de fazer a pós-graduação, eu
decidi que eu iria ser a minha própria gestora e montei uma empresa de doces e salgados. Montei uma cozinha industrial no fundo da casa dos meus pais. E ela começou a dar muito certo. Tava dando muito certo. Mas era muito cansativo. Eu trabalhava sozinha. O lucro era legal, mas eu ainda não tinha condições de pagar um funcionário. Então eu acabei, depois de 3 anos com a minha cozinha, desistindo. E aí eu comecei a procurar formas de ganhar dinheiro na internet. Eu não sei se você já passou por isso, se você já fez uma coisa que você amava muito e ficou frustrado porque você não conseguia dar um outro passo, sabe? Subir de nível. E, poxa, pra mim, o meu mundo tava acabando, desmoronando ali. Mas eu queria achar uma outra solução. E aí eu encontrei um empreendimento digital. E aí eu falei, cara, tá tudo aqui. É tudo que eu preciso. E aí eu comecei a estudar como uma louca para entender tudo que eu podia fazer. Estudei muito, apliquei as coisas que eu aprendia, mas ainda não tinha resultados. E aquilo me deixava triste, angustiada, porque os boletos não param, não esperam a gente se ajeitar na vida. Eu tinha contas a pagar, meu marido cobrando porque eu precisava ou me acertar ali ou voltar para o mercado tradicional. E eu não queria. Então eu descobri que a primeira coisa que eu precisava fazer era fortalecer a minha mente. E eu comecei a estudar bastante sobre os pensamentos positivos, a lei da atração e como fazer isso funcionar para mim. Mas vamos parar de enrolação e vamos para as 3 dicas de como fortalecer o pensamento? A primeira delas é: tenha paciência. Se você está começando um empreendimento online e você começar muito ansioso ou começar esperando um resultado em 1 mês, como te prometem em vários e vários cursos, esquece, você vai fracassar. Você precisa, mais do que tudo, conhecer ou ter uma reserva financeira ou conhecer a sua possibilidade de esperar. Porque não é fácil, mas é completamente possível. A segunda dica é: tenha uma fé cega. Napoleão Hill diz no livro Quem Pensa Enriquece que as pessoas que conseguem realizar os seus desejos são pessoas que têm fé cega. Gente, eu não estou falando de religião. A fé cega é a pessoa que consegue visualizar aquilo que ela quer para que isso se materialize na vida dela. Então, se você tiver uma fé cega de que seu projeto ele é viável e que ele dá frutos, continue visualizando todos os dias você super feliz, ganhando aquilo que você deseja e fazendo as ações necessárias. Lembra que eu disse? Não adianta a gente só imaginar, a gente também tem que fazer. E o terceiro, e acredito que o mais importante, é que você se cerque de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. É muito fácil a gente encontrar pessoas âncoras na nossa vida. E as pessoas âncoras, elas não são âncoras porque elas querem, mas simplesmente porque elas não acreditam naquilo que a gente acredita. E aí ela começa a dizer pra você: isso não vai dar certo, você vai fracassar, você tem que voltar pro seu mercado de trabalho. Isso é uma pessoa âncora, a pessoa que só te leva para baixo. Mas você precisa achar aquelas pessoas que são caminho. Ou seja, as pessoas que mostram pra você que já passaram por tudo isso e conseguem realizar. Então, não basta só querer observar, seguir. Em algum momento da sua vida você vai ter que investir, porque isso precisa se tornar uma realidade para você. Então, se você tiver que investir em um treinamento e uma mentoria onde a pessoa te acompanha, invista numa mentoria, porque você tira a sua dúvida, você conversa, você vê que a pessoa pensa como você, que você tem apoio, que aquilo sim pode ser o rumo que você precisa tomar. E busque sempre acreditar no poder da sua mente. Não tem nada mais poderoso no mundo do que a sua mente. É ela que tem o poder de te impulsionar ou te paralisar. Entenda isso e carregue isso para sua vida, tá bom?
Eu agradeço muito você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu e não curtiu, por favor, inscreve-se no canal, curte, ativa o sininho para você poder receber as notificações dos novos vídeos. E muito obrigado por estar aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!